pessoal, bom dia. O nosso objetivo com essa aula vai ser estudar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O intuito disso é podermos estudar a regra de 3 em breve. Para isso, nós vamos definir grandezas. O que é grandezas? Tudo que pode ser medido, tudo que você tem a medida ou a contagem, você pode considerar isso como uma grandeza. Exemplos de grandeza: velocidade, tempo, altura, todas essas são espécies de grandezas. As grandezas se dividem em dois grupos: grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Para você analisar se duas grandezas são diretamente proporcionais, sempre você vai ter que analisar duas grandezas. Não se esqueçam disso, sempre duas grandezas. Se uma das grandezas aumentar, a outra aumentar na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Um exemplo disso: imagine a produção de uma padaria. Na produção de uma padaria, você teria, em uma hora, a padaria produzindo 250 pães. Em 2 horas, a padaria produziria 500 pães. Reparem que de 1 para 2 horas, eu dobrei o tempo. E de 250 para 500, eu dobrei a produção de pães. Por isso que elas aumentaram na mesma proporção. Quando eu dobro uma, a outra tem que dobrar automaticamente. Reparem que isso funciona para qualquer fator, não só o vezes 2. Por exemplo, se eu triplicasse a produção, se eu triplicasse o tempo, o que aconteceria com a produção? Ela seria triplicada também. Repare que 250 vezes 3 daria exatamente 750, certo? E, continuando no raciocínio, se eu quadruplicasse o tempo, eu quadruplicaria a produção. E isso segue para quando você quiser. A regra de 3, que nós estudaremos em uma outra aula, nós estudaremos justamente isso. Você vai querer descobrir uma das grandezas, o valor de uma das grandezas, quando a outra grandeza chegar num determinado valor que você já conhece. Certo? E o que são grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui na proporção inversa. O que é isso? Por exemplo, imagine que você tem a velocidade e o tempo. A velocidade em km por hora e o tempo em horas. Se, para um certo percurso, eu, com velocidade de 100 km por hora, gasto 4 horas para fazer, se eu dobrasse a minha velocidade, se eu fosse com a velocidade de 200 km por hora, o que ia acontecer com o tempo que eu gastaria? O tempo que eu gastaria seria reduzido à metade. Então, enquanto uma eu multipliquei por 2, a outra eu multipliquei por meio. Certo? E o que aconteceria então se eu pegasse a minha velocidade inicial e multiplicasse por meio? Ou seja, reduzisse ela à metade. O meu tempo de percurso dobraria. Então é sempre na proporção inversa. Quando eu multiplico por 2, a outra grandeza vai ser multiplicada por meio. Quando eu multiplico por meio, a outra grandeza vai ser multiplicada por 2. E se eu multiplicasse por 3, a outra seria multiplicada por 1/3. Sempre na proporção inversa. Muito obrigado, galera.